Escolhas fazem parte da nossa vida desde sempre. Quando bebês, aprendemos a escolher entre o pode e o não pode. Na adolescência, temos que escolher entre o certo e o errado. Mal ingressamos na maioridade, já temos que escolher entre o justo e o injusto. Apenas poucos de nós alcançam a maturidade e ter que escolher entre o que é ético e o que não é ético. Na vida religiosa não é diferente. Quando somos crianças na fé, aprendemos a escolher entre o que é pecado e o que não é pecado. Os mais antigos hão de se lembrar do quadro que mostrava com detalhes, alguns muito engraçados, a escolha entre o caminho largo e o caminho estreito. Mais adultos, temos que fazer a escolha entre o que edifica e o que não edifica. Mas são raros aqueles que são desafiados a fazer a mais terrível e causticante de todas as escolhas: a escolha entre o bem e o bem. Alternativas que isoladamente escolheríamos com intensa alegria, mas que se tornam um tormento inominável. Quando ao escolhermos uma, temos que abrir mão, abandonar e desistir completamente da outra. Entre o bem e o bem. A Bíblia nos fala de Abraão, que teve que fazer a terrível escolha entre o amor a seu filho e a sua obediência a Deus. Paulo também fez uma escolha semelhante. O meu desejo é partir e ir ter com Cristo. Mas por vossa causa, Filipenses, é necessário que eu permaneça vivo. Não sei o que escolher. Mas nenhuma delas foi tão causticante quanto a de Jesus no Getsêmani. Nos seus planos constavam continuar o seu ministério de amor e de serviço, pois havia muita gente para ser liberta do mal. Fazer a vontade do Pai era comum ao seu dia a dia, mas essa escolha o faria suar sangue. Isso nos dá a real situação em que Jesus se encontrava quando teve que escolher entre as duas alternativas do bem. Mas o que têm eles conosco? Estes são os super-heróis da fé, os campeões da obediência a Deus. O que temos de parecido com eles? Justamente por isso, fomos buscar um exemplo bem mais próximo de nós. Jó é alguém que nos soa muito familiar, pois se já não nos sentimos como ele, fustigados sem motivo pela dor e o sofrimento, pelo menos conhecemos alguém que seja a personificação da história desse patriarca. Jó não estava sofrendo porque havia pecado, como afirmavam seus supostos amigos. Jó estava atravessando uma traumática situação, mas não porque tinha feito a escolha errada. Ele era inocente. Mas o nosso assunto é escolhas. Então vamos comentar em rápidas palavras os desafios que na vida de Jó representaram as escolhas que teve que fazer ao longo da sua existência. A primeira escolha que Jó teve que fazer foi dentro da sua própria casa. Sua esposa, ao vê-lo na sua degradação, não conseguindo enxergar outra saída, como um desabafo derradeiro, se vê na obrigação de dizer-lhe: amaldiçoa teu Deus e morre. Os antigos pensavam que quem amaldiçoasse a Deus morreria imediatamente fulminado. E Jó teve que fazer a escolha entre a palavra de Deus, que o sustentara durante toda a sua vida, e a palavra de sua mulher, que praguejou não porque não amava, mas porque não suportava mais vê-lo naquela situação. A segunda escolha de Jó foi entre a palavra de Deus, que naquela hora estava lhe abrindo uma visão totalmente diferente da realidade, e a palavra dos seus melhores amigos, que representavam o melhor do pensamento piedoso e religioso de então. Se tivéssemos apenas os 37 primeiros capítulos do livro, consideraríamos os seus amigos os maiores heróis da Bíblia, porque é justamente assim que a maioria dos cristãos pensa. Se Deus castigou Jó e o chamou para prestar contas, não é porque ele o adorou com sinceridade, mas porque ele cometeu muitos pecados. A terceira escolha é entre a consciência de justiça de um homem bom e que caminha na retidão e a sua concepção de um Deus misericordioso e justo. Jó é aquela pessoa que se encontra no exato ponto onde a justiça divina se choca com a consciência humana. É alguém que tem a consciência plena da sua própria justiça, mas que se vê na terrível condição de ter que confrontá-la com a justiça de um Deus que ele tem absoluta certeza de que é justo. É a hora em que a fé é provada.
quando somos atingidos por agruras inconsequentes e nada resta senão esperar pela providência de Deus. Outra escolha que Jó teve que fazer foi a escolha entre a evidência e a esperança, entre o real e o imaginário. O mais curioso nesse livro é que a maioria das pessoas decoram 3 ou 4 versículos e acham que o conhecem profundamente. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E as questões enigmáticas que o livro de Jó levanta estão aí resolvidas. Mas existem aqueles que fazem do livro de Jó um manual de credos, porque o que vale é o imediato. Se for evidente, está certo. Se os resultados estão aparecendo, a coisa é boa. Esta é a doutrina de Gamaliel. Se a obra permanecer, é de Deus. Se acabar, não é. Ainda bem que foi Gamaliel quem disse, não foi Jesus ou um dos profetas. Muitas pessoas não entendem que das palavras de Gamaliel e de outros doidos, como Faraó e Nabucodonosor, apenas o registro é inspirado e não suas palavras. Foi registrado para que nós tivéssemos conhecimento, mas que o seu teor de forma alguma se revela como palavra de Deus. A verdadeira afirmação de fé de Jó está no capítulo 13, verso 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Esse é o grito da fé definitiva, a escolha certa de alguém que entende com todos os seus sentidos que quando Deus tarda ou quando Deus diz não, de nada adianta correr atrás da mãe de Ná, do bispo isso ou do apóstolo aquilo. Resta-lhe apenas esperar pacientemente em Deus. O livro de Jó é uma preciosidade sem limite. O seu autor é um dos maiores escritores da humanidade. Ele contradiz radicalmente aqueles que pensam que o Antigo Testamento não é palavra de Deus. Ele nos ensina que quando a fé parece ser mais impossível, é justamente o momento em que mais precisamos dela. Pois Deus está mais interessado na nossa fé do que nos nossos louvores. Deus está mais interessado na nossa fé do que na nossa prosperidade. Deus está mais interessado na nossa fé do que na nossa saúde. Porque Ele sabe muito bem que é a fé, e não os louvores, que nos mantém de pé diante das adversidades que concorrem para nos derrubar. Ele sabe muito bem que é a fé, e não a prosperidade, que nos faz superar as grandes e reais perdas da vida. Ele sabe muito bem que é a fé, e não a saúde, que nos tira inteiros de dentro de uma crise. Por fim, a grande recompensa de Jó não foi receber tudo em dobro, como alegam os teólogos da prosperidade. Sabemos bem que nem toda a riqueza do mundo compensa um sofrimento nessa escala. Sabemos, aqueles que são pais, que a chegada de um novo filho não alivia a dor da perda de outro. A grande recompensa de Jó foi escolher a palavra de Deus quando as superstições falavam mais alto. Foi escolher a palavra de Deus quando as evidências eram inquestionáveis. Foi escolher a palavra de Deus quando as circunstâncias depunham contra ela. Foi escolher a palavra de um Deus que se importa. Importa-se com o que fazemos. Importa-se com o que escolhemos. Importa-se conosco. Mas só entenderemos isso quando estivermos tão próximos e tão íntimos dele, a ponto de podermos dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diferentemente de muitos vídeos, nós não exigimos sua aprovação prévia ou fidelização imediata. Também não condicionamos a continuidade da mensagem à sua reação positiva. No entanto, isso não significa que não gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido. E este reconhecimento é o que buscamos obter após um trabalho independente, imparcial e objetivo. Obrigado por nos assistir até aqui.